dia, Magazine. Alô? Bom dia. Olá, Francisco. Olha, não consegui fazer através do telemóvel. Ok. Alguém estava a ver? Bom dia, Dr. Fernando Leal da Costa. Não estou a vê-lo, estou a ver o Francisco. Nós vamos entrar live dentro de 1 minuto e 40. Ora bem, eu vejo o Francisco. Olá, Francisco. Olá. Vejo a Andreia. Olá. E não vejo o Dr. Leal da Costa. Vejo o Magazine De lá. lado. Espera, eu vou pôr como deve ser. Ok. Ora bem, sim, já és capaz de me ver. Ok, agora vais. Olá, Andreia. Olá! Estás bem? Estou mais ou menos, estou um bocado mal do estômago, com tanta pedrada que me dão aqui dos antibióticos e quimioterapia, que estou assim um bocado à rasca, mas pronto. Oh. Bom dia, Dr. Leal da Costa. Bom dia. Doutor Leal da Costa, não estou a ver. Eu também não. Sim? Se tiver a ver no computador... Não quero nada, obrigado. Já estou a vê-lo, tenho que aumentar aqui o número de pessoas aqui no retângulo. Está bem. Magazine, estás num quarto com quantas pessoas? Estou mais uma pessoa. Okay. Que está aqui ao meu lado. Ok. Está a assistir também? Tem que assistir? Não, temos aqui uma cortina aqui a dividir por causa do Covid. Okay. Então é preferível ter assim estas medidas. Eles adotaram estas medidas no IPO há relativamente pouco tempo, depois do surto que houve aqui. Pois, sim. De que tu foste uma vítima. Sim. Mas pode assistir no computador dele. É? Pode assistir no computador no telemóvel dele. O meu colega hoje acordou com uma dor gigante na virilha, para estar ali a ver se arrasca. Não está com... não está no mood. Bom dia, estamos live. Bem-vindos mais uma vez a este painel. Estava aqui a fazer um pequeno compasso de espera para ver se, entretanto, entravam mais pessoas, se juntavam a nós. Este nosso painel de discussão sobre a relação médico-doente, preocupações e melhorias. É um painel com 4 pessoas, a quem eu dou desde já as boas-vindas. O Dr. Fernando Leal da Costa, especialista em hematologia clínica e oncologia médica do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. É professor convidado da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos do Infarmed e de várias sociedades médicas. Foi subdiretor-geral de saúde e o primeiro coordenador nacional para as doenças oncológicas. Foi secretário de Estado adjunto da Saúde, foi ministro da Saúde. O currículo é mais extenso, mas o que mais interessa para o que nos traz aqui é isto. Há 40 anos que lida com doentes. Temos também connosco o Francisco Noronha dos Santos, tem 26 anos. Quando tinha 20, foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin e tem sido seguido pelo Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Em setembro de 2020, depois de vários ciclos de quimioterapia, do ano passado, a doença recaiu novamente e iniciou um novo protocolo de quimioterapia e imunoterapia. Durante todo este período, licenciou-se e tirou um mestrado em Engenharia Química e Biológica, tirou um curso de Life Coaching e Programação Neurolinguística para aumentar e para aprofundar o seu autoconhecimento e poder ajudar os outros. Andreia Mendes tem 25 anos, é comercial e tem muitos sonhos. Aos 22 anos, recebeu um diagnóstico que a fez parar um pouco. Leucemia linfoblástica aguda com mutação no cromossomo Filadélfia. Fez 4 ciclos de quimioterapia e um transplante de medula com dador. Completou 4 ciclos com 2 anos de transplante, sente-se saudável e pronto a realizar ainda mais sonhos. Temos também connosco Magazine. Chama-se Luís Costa, mas é conhecido publicamente por DJ Magazine. É assim que gosta de ser chamado e é isso que faremos durante a próxima hora enquanto estivermos a conversar. Em dezembro de 2019 foi diagnosticado com uma leucemia mieloide aguda. Tem um dador compatível, mas não pode receber um transplante agora. Precisa de estar preparado para isso.
Nas últimas semanas, Magazine tornou-se também conhecido ou ainda mais falado por um outro motivo. Faz parte do grupo de doentes que testou positivo para um surto de Covid-19. Transferido para o Hospital de Santa Maria, onde esteve em coma durante aproximadamente um mês, perdeu 21 quilos. Ele habitualmente é um pouco mais cheinho do que aquilo que o vemos agora, mas está a trabalhar afincadamente, e eu falo assim propositadamente porque ele próprio faz questão de pôr, como ele próprio diz, o foco na solução e não o foco no problema, e é justamente para isso que está a trabalhar agora, para se poder sentir preparado para o que aí vem. É justamente em direto do IPO de Lisboa que o Magazine se junta a nós. Bom dia a todos, obrigado pela vossa participação aqui. Bom dia. Magazine, tu apanhaste uma dose terrível, um diagnóstico destes, testar 2 vezes positivo a Covid, internamento em Santa Maria, entretanto tiveste uma infecção fúngica e, portanto, como é que te sentes? Eu estou a ouvir um bocado aos cortes, mas eu percebi mais ou menos o que é que falaste e que sim, apanhei uma série de coisas. Eu fui internado aqui no IPO no início de junho para fazer um ciclo de quimioterapia e no meio desse ciclo fui apanhado num surto de coronavírus que apanhou-me a mim não só, e alguns funcionários e também outros estudantes, e fomos todos transferidos, a maior parte para Santa Maria. Eu em Santa Maria entrei pelo meu pé, entrei bem, e ao fim de 5 ou 6 dias fiquei em coma, fiquei muito mal e fiquei em coma durante 30 e tal dias. Houve 2 dos dias até que estive bastante mal e chegaram a ligar aqui para o IPO e para a minha família para avisar do pior, que eu não ia resistir. O que é certo é que resisti e que estou cá, não é? Voltei a estar negativo ao Covid e voltei para o IPO para seguir tratamento. Tive cá uma semana, mas ao fim de 4 ou 5 testes negativos, voltei a estar positivo e voltei a ir para Santa Maria. E estive lá mais uma semana. Apanhei uma infecção fúngica, estou cheio de inchaços no corpo ainda, apesar de já estarem bastante menores. E voltei também agora aqui a fazer uma nova terapia, que é mesmo nova em Portugal, é um teste, que é a primeira vez que uso em Portugal, derivado da minha leucemia, que está bastante, agravou-se bastante, e então decidiram testar uma nova leucemia com o meu consentimento, uma nova terapia com o meu consentimento, e comecei a terapia. Estás a fazer parte de um ensaio clínico. Exatamente, aqui em Portugal. Já foi ensaiado em Londres com sucesso. Aqui em Portugal é a primeira vez. Comecei há exatamente uma semana e é suposto durar 4 meses. E durante esses 4 meses ver se abre uma janela de oportunidade para eu poder então fazer os transplantes, que neste momento é impossível fazer porque eu tenho que limpar a minha medula até a ter no máximo 5% de células plásticas, acho que é assim que se diz, blastos no sangue. A Andreia percebe mais disso, que ela já conhece de falar bastante com ela percebe mais disso, que ela é capaz de explicar melhor que eu. Eu neste momento tenho 70 e tal por cento e assim não é nada seguro fazer um transplante, apesar de já ter um dador compatível a 100%. E depois, entretanto, já esta semana fui novamente diagnosticado com um teste positivo de Covid. Já me queria transferir novamente para Santa Maria, eu recusei-me porque eu acho que eu assinei um termo de responsabilidade para um teste de uma nova terapêutica que acho que é bastante, tem que ser acompanhado com expertise que só o IPO tem, não que Santa Maria não tenha... Não que não tenha bons profissionais, mas... Eu acho que aqui sou melhor acompanhado para o meu caso pela leucemia. Ali em Santa Maria vão-me acompanhar para metem-me mal a Covid e acompanham-me para a Covid. Eu não tenho sintomas nenhum de Covid neste momento. Pode ter sido uma reminiscência que podem ter apanhado na Zaragatoa. E pronto, lá fizeram no dia seguinte um novo teste ao Covid e testei negativo. E então permaneci aqui no IPO e estou aqui a fazer a quimioterapia.
Magazine, eu começo justamente por ti. Nas últimas semanas tornaste, por maus motivos, alvo da atenção, ou seja, da atenção da comunicação social, e naturalmente já tiveste mais do que a tua dose e, portanto, mais do que aquilo que alguém deveria passar. A informação que tu tens a que tu tens acesso sobre o teu estado de saúde, o ensaio clínico, e tudo aquilo que tu entendes, que tu queres saber, e porque este painel é justamente sobre a relação médico-doente, sentes que tens acesso a toda a informação que tu precisas e que tu queres saber. E se tu quisesses saber mais, tu terias acesso a mais informação. Eu entendo que a informação que tenho é suficiente. Eu procuro essencialmente focar na cura e não pensar muito naquilo que tenho, porque senão então eu já durmo mal. Se pensar naquilo que tenho, não vou dormir. A Andreia, que está aqui no painel, ela sabe muito mais que eu, e eu vou-lhe dando a informação que tenho, e ela às vezes diz-me o que é que não é, o que é preciso de plaquetas e de hemoglobina, etc. E eu, sinceramente, não procuro saber mais. A informação que tenho para mim é suficiente. Acredito piamente na equipa médica que me acompanha aqui no IPO, e não só no IPO, em Santa Maria, durante o tempo lá que estive também tive médicos que me acompanharam e fiz especialmente amizade com três, com o Miguel Espança Martins, com a Cristiane e com o Henrique Atalaia. Fiz com esses três médicos, tive lá tanto tempo que tinha que fazer amizade, não é? Claro. Com alguém. Além dos enfermeiros e dos auxiliares, fiz com estes três, sobretudo com estes três médicos. Tu sentes que tu tens acesso à informação que tu achas que é necessária para ti, e mais informação não me traz nada novo. Eu não sei, eu não sou expertise na matéria, não me vai ajudar, e não vou conseguir tirar daí algo que me possa ajudar no futuro. Eu basicamente limito-me a ouvir o que os médicos me dizem. Geralmente a minha doutora, que é quem me acompanha mais, que é a doutora Francesca Pier Domenico, aqui no IPO, que por acaso esteve aqui ontem. Ela devia estar a afinhar que hoje ia ver isto, então veio cá ontem, vai ter comigo, vai falar comigo, e limito-me a ouvir. E ela disse-me que nesta última vez que a situação tinha agravado bastante, porque a relação que eu tenho com ela é muito, muito frontal, e eu disse que não gosto de cá de rodeios, não gosto de merdas, é que diga o que é, para eu me focar realmente na solução, mais no futuro e menos na doença. Portanto, ela já sabe que vem aqui e geralmente traz-me sempre mais notícias, traz-me com um sorriso na cara, e eu também respondo com um sorriso na cara. Eu só lhe pergunto, o que é para fazer? Ela disse, olha, estudei esta situação, estes casos em Londres, que são parecidos ao teu caso, podemos estar cá em Portugal, mas precisamos do teu consentimento. E eu é que nem durou um minuto. Eu disse, então eu fechei os olhos, assinei e vamos embora. E passado 2 horas estava a começar essa nova terapia. Portanto, para mim, a informação que tenho é suficiente, não requer mais informação. Ok. Doutor Bel da Costa, bom dia, uma vez mais. Obrigado por se juntar a nós. Essa máquina, já vi, está bem? Na relação médico-doente, este nível de confiança que se deve estabelecer para passar a um doente aquilo que ele precisa de saber e aquilo que ele quer saber e aquilo que ele está preparado para saber, é uma coisa essencial, é um ponto essencial desta relação tão importante entre o médico e o seu doente, certo? Bom dia a todos. Eu entendo que, do ponto de vista daquilo que é a intervenção do médico, o produto, digamos, mais importante que o médico tem para oferecer ao seu doente é confiança. A coisa que, em primeiro lugar, os doentes procuram sempre é confiança. Eu também já estive do lado do doente, todos nós já precisamos de acreditar em alguém, e a coisa mais importante, mesmo para quem é profissional de saúde, e seguramente muito mais para aqueles que estão longe destas problemáticas, é acreditar naquilo que lhes é dito, ter confiança nos médicos e na equipa enfim, que trata da nossa saúde no bom sentido da palavra. Depois há um outro conjunto de coisas que vêm a seguir com essa própria confiança. Nós, quando procuramos enfim, cuidados médicos, procuramos-los porque entendemos que não estamos bem e precisamos de melhorar, precisamos de nos sentir melhor, precisamos de alguma forma que nos seja restaurada a saúde. Mas esse passo só se consegue se nós, em primeiro lugar, confiarmos nas pessoas que procuramos. É preciso
essa questão da confiança é essencial enfim, um conjunto de razões muito importantes, algumas das quais o Magazine já referiu, nomeadamente porque essa confiança, de alguma forma, traduz-se também na fé que nós próprios temos, na nossa capacidade de melhorar, e isso tem um impacto muito positivo na terapêutica. Sobre essa matéria não há qualquer tipo de dúvida, por um lado. Por outro lado, leva-nos a poder compreender aquilo que estamos a fazer. Esta energia que o Magazine tem, este foco na solução, está provado que é essencial e que pode fazer a diferença na recuperação do doente. É essencial a todos os níveis e também, atrevo-me a dizer, também é essencial para nós médicos. Há um feedback que nós recebemos dos doentes, do qual também necessitamos para continuarmos positivamente a trabalhar no caminho da cura, que é o que desejamos. Agora, eu ia só dizer mais duas coisas. Há uma coisa muito importante que o Magazine disse, e ele já tem, enfim, como você já disse, ele próprio descreveu, tem passado por muito. Aquilo que ele descreve não é suficiente para perceber tudo aquilo pelo qual ele já passou física e psiquicamente, e desse ponto de vista só é possível poder suportar tanto se nós soubermos o que é que está em jogo e percebermos aquilo que está a ser feito. E depois há um outro aspecto que também é absolutamente essencial nesta relação de confiança, que tem que ser mútua, que é o facto de, em qualquer altura, sabermos que podemos, porque temos essa confiança, colocar novas questões, novos desafios àqueles que nos tratam, porque todos estes processos são contínuos, não são tratamentos únicos, são processos que obrigam a uma relação prolongada, e se essa confiança não existir, é insustentável manter esta relação positiva para ambas as partes. Oh, doutor, falando concretamente nesse ponto e nessa relação de extraordinária confiança que tem que existir entre o médico e o seu paciente, sabemos por vezes, e nós tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho ontem sobre isso, sabemos por vezes que, enfim, somos todos humanos e, portanto, as pessoas têm dias bons e têm dias maus, e quer os doentes, quer os médicos. E por vezes essa relação de extraordinária confiança que tem que se estabelecer, por vezes pode ser um pouco minada quando a informação não passa da melhor forma, ou quando surge ali algum entrave na forma como as pessoas falam. É um direito do doente, quando um doente sente, por alguma razão, e eu depois vou chutar ali a bola para a Andreia Mendes, que gostava de colocar uma questão sobre isso, para ela partilhar uma história connosco. É um direito do doente, nesta relação de extrema confiança, não querer ser tratado por um determinado médico e, se por alguma razão ele não se sentir bem, pedir para mudar de médico e ser acompanhado por outro médico? É um direito que deve ser exercido, e no IPO onde eu trabalho é regularmente exercido sem qualquer tipo de problema. É um direito porque, como eu disse há pouco, e estamos todos de acordo, se as pessoas num partir de um determinado momento deixam de, por alguma razão, sentir que estão a ser suficientemente bem tratadas, e não estou a discutir apenas aspectos técnicos do valor da prescrição, estamos a falar de matérias que muito mais têm que ver com a relação, porque, como você disse muito bem, todos somos humanos, os médicos, enfim, os enfermeiros também são humanos, também transmitem afetos, e essa transmissão de afetos faz parte do processo terapêutico. Quando, de alguma forma, essa transmissão deixa de ser boa e, bem pelo contrário, passa a ser negativa, é normal e desejável até que o doente peça para trocar enfim, de quem o trata. Da mesma maneira que, com toda a franqueza eu devo dizer, eu entendo que existem circunstâncias, e comigo já aconteceu isso, em que o próprio médico sente que não está a ser útil para aquela pessoa. E deve dizê-lo com toda a franqueza e sugerir que se procure uma outra pessoa com a qual a relação possa funcionar melhor. E, portanto, nós temos que ter a maior abertura para que aqueles de quem nós cuidamos, de cuja saúde nós somos responsáveis, possam, de alguma maneira, procurar sempre a relação que melhor lhes sirva. E isso é um princípio essencial da boa prática médica. Antes de passar a bola ali à Andrei, também vou querer ouvir o Francisco, diria que, tendo em conta que o objetivo é sempre tratar o doente e prestar os melhores cuidados de saúde possíveis ao doente, essa é a linha vermelha que deve nortear a decisão médica, no sentido, quando o médico sentir que
apesar das dificuldades de comunicação que por vezes possam ocorrer, e às vezes ocorrem, se sentir que está a fazer está a ajudar o doente, muito bem, mas quando sente que já não consegue ajudar o doente por qualquer razão, essa é a linha vermelha que o médico deve traçar para dizer, não, acho que é conveniente que esta pessoa, ou que o senhor ou a senhora procure outro médico. Acima de tudo, do ponto de vista relacional, porque nós nunca, em circunstância alguma, devemos desistir dos nossos doentes. É uma regra absolutamente básica em toda a medicina e na área onde nós trabalhamos, ainda mais importante. Nós temos a obrigação, o dever de acompanhar um doente sempre. Todavia, como disse muito bem, a linha vermelha a partir da qual nós não podemos continuar ou não devemos continuar é quando nós próprios reconhecemos que a nossa relação com esse doente é má para ele. Quando nós percebemos que há um ponto a partir do qual o nosso efeito terapêutico enquanto pessoas, que é porventura mais importante do que o efeito terapêutico dos medicamentos que prescrevemos, quando nós percebemos que essa relação já não funciona e bem pelo contrário é prejudicial para o doente, é a nossa obrigação estarmos capazes sermos capazes de reconhecer isso e propor uma solução. É por isso que o trabalho em equipa é fundamental, é por isso que nós, nomeadamente nas instituições do Serviço Nacional de Saúde e nos hospitais, e os hospitais grandes, como é o caso do IPO, temos equipas organizadas de pessoas que em qualquer momento se podem substituir umas às outras, porque também muitas vezes nós sentimos que é necessário encontrar outro apoio junto de outro médico. E também, já agora para terminar, com a mesma vontade, a multidisciplinaridade aqui funciona e há momentos em que nós, enquanto médicos, percebemos que, enquanto médico assistente e no limite daquilo que são as nossas competências para as quais fomos treinados, muitas vezes podemos precisar que essa relação seja melhorada e fortificada através de intervenção de outros profissionais, nomeadamente na área da saúde mental, que tem um papel fundamental a desempenhar em tudo isto. Ou seja, os médicos nunca podem ter a arrogância de achar que são por si só autossuficientes, temos sempre que aceitar que possa haver quem faça melhor do que nós e sermos capazes de o perceber, acima de tudo porque, como disse muito bem, o ponto fundamental é o bem-estar do doente que nos procurou e que não pode deixar em momento algum de ser posto em causa. Andreia, olá, bom dia. Olá, bom dia. Obrigado pela tua presença. Nós já conversámos um pouco, para quem nos está a ver, também para não estranhar, já tive a oportunidade de conversar com todos os participantes do painel um pouco para prepararmos esta sessão. Andreia, tu tens 25 anos e tens uma natureza e uma forma de estar que te permitem ser bastante direta e colocares as questões aos teus médicos que tu entendes que devem ser colocadas. E com esse material e com essa bagagem, tu passaste por uma situação em que, como falávamos com o Dr. Leal da Costa, em que tu própria pediste para, exercendo o teu direito de doente, para não ser seguida por um médico, certo? Queres-nos contar essa história? Quero. Então é assim. Eu estou a contar a história de pedir para trocar um médico, porque há uma outra que também gostava de falar contigo. Sim. Não estavam um passo. Então é assim, eu quando saí do transplante, eu não era seguida pelo meu médico assistente atual, que é o Dr. Carlos, que é fantástico, que eu adoro e aproveito para dar um beijinho que ele deve estar-me a ver. Eu era seguida por outro médico e eu não sabia desse direito, nunca ninguém me informou e duvido... Estou passando a interromper, só para coisa. Tu és seguida atualmente no Hospital Santa Maria, certo? Maria, exato. Sempre no Hospital Santa Maria. Sim, okay. O meu percurso foi todo em Santa Maria. Pronto. E então, eu não era seguida pelo Dr. Carlos, era seguida por outro médico quando saí do transplante, da qual as coisas não fluíam. Em termos de discurso, primeiro porque eu gosto de saber muito e preciso de perceber. Eu não sou como aqueles doentes que, os mínimos chegam. Não, para mim não dá os mínimos. Eu preciso de perceber, preciso de fazer perguntas e preciso que os médicos me consigam responder de forma simples, clara e direta.
Ok. É aquilo que falávamos há pouco, que eu falava com o Magazine e depois colocava a questão ao Dr. Leal da Costa, da quantidade de informação que um doente tem direito e que um doente quer receber. E se há doentes como o Magazine que o foco na solução e, portanto, não querem saber mais do que aquilo que querem processar e estão no seu direito, tu querias saber uma série de informações e querias estar na posse delas todas. E querias que te explicassem numa linguagem que tu entendesses. Tudo. Tudo, eu chegava aí pesquisar estudos e a seguir perguntar à minha médica, a doutora Júlia, eu perguntava a todos, mas a doutora Júlia é com quem eu tinha mais confiança para tal. E ela respondia-me a tudo e explicava-me tudo de forma, numa linguagem simples para que eu conseguisse perceber. E eu estava habituada a isso quando saí do internamento. Ou seja, foi-me atribuído um médico assistente, da qual era exatamente o oposto, com um discurso muito frio, raramente olhava para mim, não me explicava nada, e chegou um dia que eu disse, olha, isto não dá, não bate, a bota com a perdigota, a nossa personalidade não dá. E então fui ter com um dos séniores que me acompanhava no internamento, e disse, olha, doutor, olha, as coisas não dão aquilo, a nossa personalidade não flui. Não flui e eu quero mudar. Mas eu não sabia que tinha esse direito, porque nunca ninguém me foi dito e duvido que a maior parte dos doentes saibam que têm este direito de mudar de médico de assistente. Já falaremos com o Dr. Leal da Costa sobre isso também. Pronto, e eu escolhi o Dr. Carlos, da qual eu sei... Tu escolheste? Ou foi-te atribuído... Foi-me atribuído uma escolha, ou seja, também só via ou aquele médico que me estava a assistir, porque nós lá, por norma, são 2 médicos que acompanham transplantados. Pronto, tinha-me sido atribuído a coisa não tinha dado, eu já conhecia o Dr. Carlos, pronto, já tínhamos brincado muito, porque a nossa relação é muito de brincar com a situação e então eu disse, olha, eu gostava que fosse antes o Dr. Carlos. E pronto, e ficou o Dr. Carlos. Pronto, calhou ser assim. A comunicação em comparação com o outro médico, a comparação com o novo médico, o Dr. Carlos, correu de forma como tu gostarias e como tu esperavas? Sim, foi logo. Ou seja, o outro médico tinha ido de férias, por isso eu estava a ser seguida pelo Dr. Raul numa única consulta. Foi aí que eu disse, olha, chega, eu não quero mais ser seguida pelo outro médico. E então o Dr. Raul disse, então pronto, olha, vamos falar com o Dr. Carlos, e comecei a ser seguida logo pelo Dr. Carlos. Pronto. Doutor Leal da Costa, um doente, quando é admitido num internamento, ou mesmo que seja seguido em ambulatório, ou melhor, eu coloco a questão de outra maneira. Um doente que seja admitido no IPO sabe, quando chega, que tem uma série de direitos que estão consagrados, que estão escritos, nomeadamente o direito, eu não quero estar a bater muito nesta tecla, mas é agora este ponto, e depois passamos ao outro tema de estar a mudar de médicos, há muitos outros assuntos que podemos falar na relação médico-doente, mas o doente sabe, quando chega a uma instituição como o Instituto Português de Oncologia de Lisboa, que tem uma série de direitos e que estes direitos são este, aquele e aquele outro, nomeadamente o direito de pedir para mudar de médico. O Instituto tem feito um esforço muito significativo nos últimos anos, no sentido de avisar os doentes dos direitos que têm. Eu, enfim, não fui verificar agora, desde que falámos, mas nós tínhamos à entrada das consultas, enfim, alguns placares com os direitos dos doentes, havia uma grande preocupação. De resto, existe dar o máximo de informação possível para isso. Não sei se, porventura, neste momento, na área de transplantação onde eu trabalho, nós entregamos um livro com um conjunto largo de informações para os doentes perceberem o processo a que vão estar sujeitos, os direitos a que têm, as dificuldades, as limitações, etc. Eu não sei se não poderíamos, e com certeza que poderemos fazer melhor no sentido da informação prestada aos doentes, mas a verdade dos factos é que, para ser justo, temos feito um esforço enorme no sentido de transmitir
os direitos a que os doentes têm. A alocação de médicos normalmente é feita em função das disponibilidades, mas também em função daquilo que é, ou que são as competências próprias de cada médico. Nós tentamos, mesmo na área da hematologia, que está muito subespecializada, nós tentamos de alguma forma entregar os doentes, salvo seja, ao melhor médico possível para aquela circunstância. Nós próprios, muitas vezes, no processo de alocação, compreendemos que há um determinado tipo de doentes que provavelmente casarão melhor, passa a expressão, com este ou com aquele médico ou médica, e de alguma forma tentamos resolver isso. Como disse, temos sempre backups, nós trabalhamos numa lógica de intersubstituição imediata, um doente nunca fica sem ser visto por quem quer que seja, mas há aqui uma nota muito importante que há pouco a Andreia, que enfim, que eu aproveito para cumprimentar, não tenho o gosto de a conhecer pessoalmente, porque é seguida noutro hospital e pelos vistos é seguida por um amigo meu de longa data. Muita gente não sabe, eu fiz a minha formação no Hospital de Santa Maria e, portanto, trabalhei lá durante 10 anos como médico antes de mudar para o IPO e, portanto, conheço bem o Hospital de Santa Maria, o Serviço de Hematologia, onde tenho bons amigos e a quem eu devo o essencial da minha formação. Eu devo dizer que muitas vezes o que acontece, e os médicos têm que ser obrigados a reconhecer isso, é que não raras vezes nós próprios temos medo dos doentes. E a palavra é esta, não é outra. Nós, muitas vezes, a verdade dos factos é que por várias razões os doentes podem ser muito intimidatórios. E é preciso aprender a lidar com isso. A faculdade, porventura, não nos... É que um doente pode ser intimidatório? Por variedíssimas razões. Em primeiro lugar, hoje, esse problema é muito maior. O Francisco está ali a brincar. A dificuldade é muito maior hoje por duas razões. Em primeiro lugar, porque os tempos do paternalismo, do hermetismo quase, daquele caráter iniciático da medicina, o doutor disse, é porque é verdade, hoje em dia não se coloca quando a informação está à distância de um clique. E os médicos têm que saber viver com isso, para o bom e para o mau. E, portanto, eu penso que a melhor atitude é nós próprios ensinarmos, passo o termo, os doentes a procurarem a boa informação para não se deixarem intoxicar com a má informação. Pode ser um aliado ou pode ser bastante prejudicial e confundir muito o doente. Pode, e a obrigação dos médicos usá-lo como um aliado. Aliás, desculpe interrompê-lo, aliás, uma questão que é colocada aqui neste painel, uma pessoa que nos está a seguir pergunta qual a reação do doutor quando o paciente diz que pesquisou informação no Google. Pronto, isto vem agora à talho de foice daquilo que estávamos a dizer. Normalmente o que eu faço, isso como imaginam, é o mais normal. Normalmente o que eu faço, antes mesmo, quando começo a explicar aos doentes aquilo que eles têm, e obviamente vou-lhes dando a informação à medida que me parece que eles estão capazes de a absorver. Nós sabemos que numa primeira consulta mais de 90% da informação que é dada é esquecida, não é percebida, portanto há um conjunto, enfim, de regras que nós temos que saber perceber, há coisas que têm que ser recapituladas, há coisas que nós próprios percebemos que são linhas que não devemos atravessar, nós devemos estar sempre preparados para responder, mas a questão que eu costumo introduzir logo é, olha, se for pesquisar, vai lá haver muita coisa que eventualmente não corresponde exatamente ao que eu lhe estou a dizer, se estiver interessado eu vou-lhe dar quais são os sítios melhores onde poderá eventualmente encontrar informação que lhe seja útil e eventualmente, se possível, e isso é muito desejável, se possível, poder haver grupos de encontro, de transferência de experiência entre pessoas que já passaram pela mesma situação, porque isso é profundamente informativo e é uma das áreas que me parece importante. Mas já agora, porque é que os doentes têm medo? Ou porque é que os médicos podem ter medo dos doentes? Uma razão tem que ver com isso, com a sua ignorância ser também confrontada pelos doentes, porque muitas vezes os médicos não podem saber tudo e têm que saber explicar que não sabem tudo sem com isso pôr em causa a confiança que tem que existir. Quando não sabem, o que há a dizer é, pergunto eu, não sei, mas vou pesquisar para lhe dizer. Exatamente. E a outra questão que se tem que colocar a seguir é que muitas vezes, e esta é uma matéria, enfim, não trazida para aqui, porque estamos a falar na relação médico-doente, muito mais no enfoque do doente, mas nesta relação que é uma relação entre duas pessoas, entre duas entidades humanas, os médicos também têm necessariamente os seus medos, os seus receios, com os quais têm que se ver confrontados. E com o tempo,
também com a experiência. Eu hoje em dia sou seguramente muito melhor médico do que era há 40 anos atrás, quando comecei a exercer a profissão. Portanto, é normal que nós, de alguma forma, tenhamos que perceber, eu peço desculpa aos cães estão a ladrar, eu peço desculpa pelo barulho que eles fazem, coitados, mas a questão que se coloca é esta: nós próprios temos que saber confrontar-nos connosco próprios e com os doentes. E os doentes são, simultaneamente, uma profunda, enorme, insubstituível fonte de gratificação, mas também, de alguma forma, são preocupações que nos trazem, que nos acompanham, e ainda bem que assim é, e é bom que os doentes saibam que nós nunca os esquecemos no dia a dia e temos que saber viver com isso. Isso também se treina, também se aprende. E, portanto, porventura, o meu colega com o qual a Andreia teve uma relação pior, ele se calhar tinha que começar por resolver questões consigo próprio antes de poder avançar para o ponto essencial, que era tratar das questões que a Andreia tão bem lhe colocava. Obrigado, Dr. Léo da Costa. Francisco, boa tarde. Desculpa, ou bom dia, ainda não tínhamos, bom dia a todos. Conversado. Francisco, antes de mais, só para fazer aqui um ponto de situação, tu, entretanto, notícias da tua pneumonia, está ultrapassado? O Francisco, entretanto, teve uma pneumonia. Essa questão está ultrapassada agora? Estás a fazer um novo protocolo? Queres-nos pôr a par? A pneumonia, felizmente, está tratada, mas depois dessa pneumonia surgiu uma outra coisa que ainda não se percebeu bem o que é e que se julga que seja o conhecido linfoma de Hodgkin outra vez, que no meu caso tem sido recorrente desde 2014, sempre de igual forma, tem surgido no meu organismo, ainda por cima uma doença que existe mais ou menos 90% de probabilidades de ser tratada logo ao primeiro protocolo, não é? Segundo os dados que me deram. E pronto. Infelizmente, não é? Se for diagnosticado novamente linfoma de Hodgkin, vou ter que ir para o meu quinto protocolo. Que envolve imunoterapia e não só quimioterapia. Sim. Nos últimos anos as coisas, entretanto, e o leque de tratamentos disponíveis alargou bastante, nomeadamente a imunoterapia. Francisco, tu foste acompanhado também, e és acompanhado do IPO de Lisboa. Tu sentes que a relação que tens com os médicos que te têm acompanhado sempre foi pautada por este bom nível de confiança e de boa comunicação? Ou houve alguns momentos em que sentiste também que a comunicação não passava da melhor forma? E nos dois sentidos, porque a comunicação é uma coisa que funciona nas duas vias. É assim, eu em relação à procura e à busca por informação, eu sou um bocado como a Andreia, quero saber tudo e mais alguma coisa, e às vezes se calhar posso ser um bocado chato, ou posso ser um bocado interpretado como chato, mas eu realmente, pode ser um bocadinho devido à minha formação de engenharia química, eu gosto de saber tudo até ao nível quase molecular, e portanto gosto de discutir esse tipo de assuntos com os médicos, e às vezes... Eventualmente, desculpa interromper-te, a investigação farmacêutica é um dos horizontes profissionais que tu ponderas eventualmente seguir, certo? Precisamente. E neste momento estou à procura de emprego, inclusive é nessa área, precisamente. Pronto, então já lá voltaremos e também para sabermos como é que a tua experiência te pode tornar um melhor investigador e também saber que áreas é que queres investigar. Mas continua, desculpa, interrompi. Sim, e em relação, eu avalio uma parte que eu concordei absolutamente com o Dr. Léo da Costa, que é, no fundo, os médicos são seres humanos, não é? E não têm que saber tudo, não é? Não têm que ter toda a informação na cabeça. Nota-se que quando o utente é mais, tem um espírito mais investigativo, não é? Às vezes chegamos a um certo ponto em que o médico não consegue responder. Eu acho que não há problema nenhum do médico ter a humildade de dizer: olha, não sei, neste momento não estou a ver, vou pesquisar e voltamos na próxima consulta a falar sobre isso. Já tive muitos médicos que fizeram. Eu gostei muito. E reagiram bem? Sim, isso toca sempre com a personalidade do médico, não é? Mas esses que o fizeram, sim, fizeram de boa forma.
Agora há outros que não é? Há outros que se calhar dão uma certa informação, que se calhar, infelizmente, eu posso sentir que não estão totalmente convictos dessa informação, mas às vezes custa um bocadinho a dar a parte fraca. Temos algumas questões que estão a chegar. Há uma questão que nos chegou, e a propósito de tu teres dito justamente que és um pouco como a Andréia, gostas de saber outra coisa. A Wanda Limpinho, e eu digo o nome porque está identificada, escreve: fui colega de internamento de Andréia durante meses. Ela queria saber tudo e mais alguma coisa ao pormenor. Confesso que aprendi imenso com ela e foi o meu grande apoio nos primeiros tempos em que eu não sabia rigorosamente nada sobre a doença. Mas a dada altura senti necessidade de colocar um travão, porque o tal excesso de informação estava a criar em mim muita ansiedade. Mas respeito as pessoas que querem saber tudo, são, como diz a Wanda Limpinho, personalidades diferentes. Francisco, isto tinha, agora por causa daquilo que estavas a dizer, é também preciso saber dosear um pouco essa informação a que temos acesso. A experiência do médico ao lidar com um doente. Posso dizer só mais uma coisinha em relação a este tema? Claro. Peço desculpa. Por exemplo, eu em 2014, quando entrei no IPO pela primeira vez, é lógico que eu não tinha a vontade de saber tanta coisa como hoje, não é? Porque era muita informação, é tudo novo, não é? E no início, a mim mesmo disseram os médicos que não vais ver muita coisa à internet, porque há muita coisa na internet que não é verdade. E agora, hoje em dia, e depois de ter passado por muita coisa mesmo, depois destes 6 anos de IPO, é lógico que se uma pessoa tem informação, se tem uma doença que não está a ser tratada, não é? Logo quase o instinto automático é vamos perceber porquê, vamos perguntar a toda a gente, não é? Era só isso que eu gostava de deixar claro, é que há uma forma de ser no início e outra passados 6 anos, não é? Sim, claro. E não, as coisas evoluem também nesse sentido. Tu sentes que os médicos com quem falas, o Dr. Leal da Costa dizia uma coisa muito importante, que hoje é um médico melhor do que era há 40 anos. E, portanto, há o constante aperfeiçoamento com a quantidade de informação que vai chegando e que está disponível hoje em dia, mas há também um saber acumulado, uma experiência numa relação entre o médico e o paciente. Tu sentes que um médico mais velho e alguns médicos mais velhos têm uma melhor apetência ou uma melhor capacidade para ser empáticos e para falar com o doente? Ou sentias que quanto mais novos, enfim, com a diferença de idades menor, essa comunicação funcionava melhor? Ou isto não tem nada a ver e é um disparate aquilo que eu estou a dizer? Bem, eu acho que tem tudo a ver. Mas, por acaso, eu penso ao contrário, que é, pelo menos pela minha experiência, não é? Com os médicos com quem eu tive contacto, normalmente os mais jovens tendem a ser mais empáticos. Não sei se é por eu ser jovem também, provavelmente podem ter isso em conta, mas os mais jovens tendem a ser mais empáticos também, se calhar mentalmente para compensar alguma falta de experiência, não é? Agora, eu percepciono que os mais velhos às vezes tendem a ser mais frios. Se calhar também porque já passaram por muito, não é? Nomeadamente, e no limite, se calhar alguns utentes também já morreram, não é? Mas eu acho que já passaram por muito e sabem muito, e eu acho que o distanciamento vai aumentando. Eu tenho casos de médicos que eu conheço e, tanto no internamento como nas consultas, é esta a realidade que eu percepciono. Magazine, tu és acompanhado, tens uma médica, a doutora Francesca Pierdomenico, não sei se estou a dizer, se disse corretamente. Francesca Pierdomenico. Pierdomenico, graças. É a tua médica principal. Pronto, já percebi, ontem o doutor Leal da Costa, por favor, de me elucidar que no EPO há um médico que é pluridisciplinário, portanto, qualquer médico em qualquer altura pode esclarecer o doente, mas há aquele que é o médico do doente. Tu, quando tens algumas, na relação que criaste com os médicos, desde o teu diagnóstico, e tu já passaste pelos médicos,
ou já muitos médicos passaram por si. Sim. Tu sentes um nível de confiança maior com essa médica e é ela porque é a tua médica que tu queres recorrer quando tens dúvidas mais bicudas, quando precisas de desabafar? Sim. É ela que eu recorro porque também tenho contacto pessoal dela, que ela facultou-me logo no início. É ela que eu recorro. E estabelecemos aqui uma ligação um bocado mais próxima. Mas também os médicos que tive em Santa Maria também estabeleci um contacto mais próximo com 3 deles, especialmente 2 que nós trocamos muitas mensagens. E voltando um pouco à conversa de os médicos mais novos e mais velhos, eu sinceramente já tenho 42 anos e os médicos que me têm tratado têm um pouco, são quase todos mais novos. E eu tenho sido mais confiante nos médicos mais novos porque eles não são tão, apesar de terem menos experiência, arriscam menos. Ou seja, fazem passar, e ontem estive a fazer um ataque ao pâncreas, porque estou a passar muito mal do estômago e os médicos aqui pensam que pode ser uma pancreatite. Ou seja, estou a fazer vários testes, porque sei que são médicos mais novos que me estão a acompanhar e que preferem não arriscar tanto. E em Santa Maria isso acontece mais, porque também é um hospital universitário, é normal que assim seja. E eu tenho tido uma melhor experiência com médicos mais novos do que médicos mais velhos, na verdade. Okay. Olha, há uma questão que nos chega aqui, uma pessoa que pergunta se tu sentes que tens uma responsabilidade de passar uma palavrão. Presumo que por ser uma figura pública e por seres uma pessoa conhecida, sentes esse peso e muitas pessoas seguem nas redes sociais, eu próprio sigo, sentes esse peso? Eu sinto, não é um peso, porque não é um peso, eu sinto que estou em parte em uma missão. Eu durante 25 anos estive a tocar discos e a inspirar pessoas por esse mundo fora, com a mala às costas e corri esses continentes todos e países que nunca mais acaba e inspirava pessoas naquele momento na pista de dança. E agora como encostei à boxe porque não consigo fazer, de uma certa forma acabei também por sentir que estou a inspirar pessoas, estou a trazer uma mensagem positiva às pessoas, a pessoas que padecem do mesmo problema ou parecido ao meu e pessoas que me contactam pelas redes sociais, que eu infelizmente não consigo responder a todas porque são muitas mesmo. E começo a sentir essa responsabilidade, sim, sinto-me em missão, mas não sinto que seja um peso que tenho nas costas. Sinto que é uma missão que estou a desempenhar de forma, quanto a mim, de forma boa até, e irresponsável também. Mas não sinto um peso nas costas por isso. Sinto sim percebo que pelo facto de ser mais mediático e ser mais visível dentro do meu nicho de mercado, mas acabo por ser mais mediático, sinto esse espírito de missão. Essa missão, exatamente. Exatamente, o espírito de missão, mas sem peso às costas. Faço porque pronto, também estou a passar pelo mesmo, como é óbvio. Felizmente tenho um nadador compatível a 100% que nem sempre conseguem. E tive casos que eu tive quando estive em coma em Santa Maria, houve um caso de um rapaz que eu falava com a namorada que esteve internado e que fez o transplante durante a altura que eu tive em coma e não teve sucesso, faleceu. Isso foi um grande baque para mim, foi difícil lidar nos primeiros dias, mas sinto-me mesmo nessa missão sem peso às costas, sinto-me numa missão de esclarecimento e sobretudo de passar uma mensagem positiva e de entusiasmo, porque o entusiasmo é de facto a maior força da alma. Eu estou aqui a fazer um teste, estou a fazer sou uma cobaia neste momento em Portugal, mas sinto-me entusiasmado e eu sinto o entusiasmo também da parte dos médicos, da doutora Francisca Pierre-Domenico e da equipa dela, sinto esse entusiasmo, porque elas também, lá está, como o doutor disse há pouco e bem, também vem em mim um gajo com força, resiliente e que já passei por múltiplas infecções e estou aqui, perdi peso, mas estou aqui com força e com energia e com vontade de dar a volta por cima. E eu quero que as pessoas também que estão a passar por este processo, ou processo similar, porque cada caso é um caso, que sintam que há esperança e que
apesar da idade os sonhos os sonhos não envelhecem. Eu mantenho os mesmos sonhos que não tinha há um ano atrás e estou aqui cheio de esperança para eu tenho o importante é interiorizar a doença, aceitar e depois estabelecer objetivos. Eu tenho um objetivo muito claro na minha mente. Eu tenho o objetivo de chegar a junho de 2021 e já poder começar a tocar, que é fazer aquilo que eu sei, que mais gosto, e ter sempre objetivos na mente. É como aqui acordar às vezes. Já estou há 4 meses em um hospital, entre Santa Maria e IPO, e é cansativo porque não posso receber visitas de amigos. Eles vão lá abaixo da janela, eu faço o adeus do papo e falo um bocadinho ao telefone, e isso preenche-me muito, aquece-me o coração, mas não posso dar o braço. E é cansativo estar aqui tanto tempo, mas não perdi a esperança isto é day by day, daqui a uma semana vou estar melhor, e mesmo nesta fase de quimioterapia que estou a fazer, vou poder fazer em ambulatório, vou poder vir cá ao IPO durante o dia e dormir em casa. E pá, o importante, mesmo que eu faça impressão, mesmo quando dou entrevistas na televisão, que geralmente ao início passavam por uma música de fundo de violinos tristes, o que eu obrigo sempre é: não há música triste. Se querem fazer entrevista comigo, não há música triste. A mensagem que eu tenho de passar é uma mensagem positiva e de esperança. Quando um produtor te contacta, ou um jornalista, dependendo de se é informação ou não, quando te contactam, tu colocas como condição: eu dou uma entrevista, logo, se eu contacto, não há violinos. Não há, a primeira condição que eu ponho é, seja para o Jornal da Noite, seja para o programa da Cristina Ferreira, Luís Gosta, seja para o programa que for, as pessoas já me conhecem, já sabem que a mensagem que eu quero passar é de esperança e de motivação e de entusiasmo, e portanto essa música de fundo de velório comigo não passa. Isso o que eu é logo a primeira obrigação que eu estabeleço. A quem nos está a ver, e se algum colega jornalista estiver a ver-nos neste momento, fica o recado dado. Fica o aviso. Fica o aviso. Dr. Leal da Costa, bem, temos também aqui uma questão que chegou, uma mensagem que chegou de um seu paciente, Vítor Alvernaz. Sou paciente do Dr. Leal da Costa. A extrema confiança é importantíssima. O foco na cura e sentir que já está bem contribui para o sucesso. Não é mais. Nota de um paciente do Dr. Leal da Costa. Abraço para ele. Doutor, esta energia, vocês também, como o doutor dizia há pouco, os médicos também se alimentam desta energia que pacientes como o Francisco, como a Andreia ou como o Magazino vos passam, certo? Como eu disse há pouco, nós somos exatamente pessoas como os outros, que por esta ou aquela razão, enfim, o Magazino faz o que faz, o Francisco é engenheiro, a Andreia ainda não me foi dito o que ela faz, mas a verdade é que cada um... É comercial, trabalha para... Olha, faz uma coisa... Diz a Andreia, dizes tu, porque estamos a falar de doenças malignas e, portanto, mas não quero prejudicar, porque depois dizes tu o que fazes e para quem trabalhas. Muito bem. E você é jornalista. Portanto, onde eu queria chegar é que cada um, de alguma forma, tenta fazer aquilo que gosta da melhor forma. Eu, há pouco ouvi uma coisa que me encheu de alegria, que foi o facto de... enfim, o Magazine, o Francisco terem dito que até preferem médicos mais novos. Eu, portanto, como já estou a caminho de ficar velho, isso dá-me imensa satisfação. Acreditem, por duas razões. Em primeiro, porque isso significa que a instituição de trabalho está a fazer também um bom trabalho no sentido da formação dos médicos. Isso enche-me de imensa alegria, porque eu também já passei por isso. Em segundo lugar, porque também aprendemos muito com os mais novos, e essa alegria e essa capacidade que eles têm é isso que nos mantém a nós mais velhos, tal como recebemos input dos doentes, também recebemos dos médicos mais novos e dos nossos enfermeiros para continuar o IPO é também um hospital universitário e, portanto... Exatamente. O Francisco há bocado falava de Santa Maria, o IPO também. Os médicos mais novos obrigam-vos também a vocês... imenso. Colocam-nos desafios a toda a hora e em última análise, como eu estava a dizer, também uma outra grande alegria que tenho é que mais tarde ou mais cedo hão de ser eles que me vão tratar e, portanto, ainda bem
que já estão a ser testados e digamos, a confiança que lhes transmitem dá-me também confiança quando chegar o dia em que precisar deles, porque no fundo todos nós precisamos uns dos outros. Mas esta relação de confiança é uma relação que se vai alimentando. Com qualquer relação, quer dizer, nós não podemos deixar que a relação entre um médico e um doente de alguma forma acabe. Ela tem que ser mantida, tem que ser alimentada. E uma das questões que eventualmente muitas vezes acaba por, para algumas pessoas, ser eventualmente mais penalizante para outras, mas eu entendo que é positivo que assim seja, é que as relações entre os médicos e os doentes sejam duradouras, sejam relações que tenham, enfim, uma longa duração e que seja sistematicamente gratificante para todas as partes. Eu há muitos anos, vou só contar uma história, há muitos anos, não digo há quantos, mas há muitos anos, quando era aluno de medicina, uma figura de quem eu tive a sorte de ser professor, tive, enfim, a sorte de conhecer grandes professores, o professor Daniel Sampaio, que hoje em dia, enfim, é do conhecimento público, numa aula de psiquiatria, colocou-me, enfim, fazendo uma entrevista com um determinado doente. E no fim dessa entrevista perguntou-me, olha, você gostou do doente? E que surpreendeu-me aquela pergunta, mas que me marcou para o resto da vida, é que é absolutamente fundamental nós percebermos se também gostamos das pessoas com quem falamos. E, portanto, esta questão que é absolutamente bionívoca e que tem que ser, obviamente, alimentada e treinada, é absolutamente fundamental. Ou seja, a medicina tem que ser exercida com algum grau de paixão e, porventura, aquilo que há pouco diziam é que os mais novos têm a maior capacidade de transmitir essa paixão e essa alegria por aquilo que estão a fazer. É importante que, com a idade, de alguma maneira não percamos isso, mas, enfim, também às vezes a energia física já não é a mesma, enfim, algumas coisas que se vão de alguma maneira perdendo. Mas sim, claramente nós precisamos de uma relação. Mas isso não se aprende na faculdade. Não há uma cadeira na faculdade sobre... Eu como lhe disse, eu já terminei o curso há muitos anos e, portanto, só posso falar da Faculdade de Medicina, dou aulas para pós-graduados, eu só posso falar da Faculdade de Medicina daquilo que me vou percebendo dos médicos mais novos que vamos contactando. E a sensação com que eu fico é que, de alguma maneira, há uma importante viragem que ainda não foi dada no ensino da medicina de forma universal, que se prende com o treino, a aprendizagem teórico e prático daquilo que tem que ver com a relação médico-doente. A palavra tem um potencial curativo muito superior a qualquer químico. Peço desculpa ao engenheiro químico na sala, mas apesar de nós, hematologistas, trabalharmos essencialmente com medicamentos avançadíssimos e produto da engenharia química mais elaborada, engenharia molecular a níveis, enfim, impensáveis quando eu acabei o curso, a verdade é que a palavra continua a ter um potencial curativo enorme. E outra coisa que é importante perceber, de alguma maneira, eu tenho estado aqui curioso, enfim, a assistir a esta conversa, e há aqui um aspecto que é interessante e que de alguma forma tem que ser bem ponderada em termos daquilo que é a autoritas, a gravitas e, por outro lado, aquilo que é a relação humana. É que não sei se repararam, e desejo eu que não seja por fruto da minha idade, o Paulo é Paulo, o Magazine é Magazine, o Francisco é Francisco, André é André, eu sou senhor doutor. Isso é importante que de alguma maneira, é importante que de alguma maneira não só, enfim, o peso da autoridade me cai em cima, mas eu, quando trabalhei em Inglaterra há muitos anos, achei imensa piada, porque foi uma coisa que me transformou o pensar, foi o facto de verificar que toda a gente se tratava pelo nome próprio. E porventura em Portugal hoje, eu tenho doentes que me tratam pelo nome próprio. Doutor, porque ainda bem que fala nisso, eu um pouco mais à frente, mas já só temos 15 minutos, tinha uma questão para lhe colocar, mas coloco antes, e assim é que é bom, porque as conversas assim fluem de forma melhor. Porque é que os médicos sabem muito e, portanto, e colocamos a nossa vida nas mãos deles, naturalmente. Mas porquê é que se endeusa tanto a figura do médico e porquê é que há esta veneração? E o melhor exemplo que podia ter dado, que se poderia dar, o doutor deu, e agradeço-te muito por isso, lá está, porque eu estou a falar com o Francisco, com a André, com o Magazine, com o doutor Leal da Costa. Pronto.
Portanto, se calhar faria mais sentido falar com o Francisco, com a Andreia, com o Magazine e com o Fernando. Pronto. Porque não é doutor de pai nem de mãe. Pronto. Portanto, Nada disso. portanto, não é doutor de batismo. E, portanto, porque é que este endeusamento que se cria funciona dos dois lados? Ainda há muitos pacientes que endeusam o médico e há muitos médicos que gostam de criar essa distância e manter essa distância e manter aí esse muro. Como é que se abate isto? Sendo que não temos que ser todos amigos e não temos que ir todos beber copos. Pronto, nem temos que frequentar as casas nos outros. Há um ponto a partir do qual é até bom que não sejamos amigos para que isso não nos tolhe a capacidade de tomar decisões. Claro, Eu não trataria com a mesma à vontade com que trato alguns dos meus doentes a minha mulher aos meus filhos, quer dizer, sobre essa matéria não temos qualquer tipo de dúvida, porque há de facto problemas de natureza emocional que nos podem, a partir de um determinado momento, toldar o juízo, e é importante que a racionalidade não se perca, sendo sempre temperada por uma grande dose de emocionalidade e de humanidade. Nem pode fazê-lo, ou pode, só que não é aconselhado. Posso, não há nada na lei que me impeça, enfim, como imaginam, não foram raras as vezes que os meus filhos não foram ao pediatra para eu ter resolvido coisas pequenas. Agora tenho, obviamente, a noção das minhas limitações, mas mesmo que fosse no campo estrito das doenças que habitualmente trato, eu continuo a achar que é melhor um cirurgião não tentar operar a mulher. Por variedíssimas ordens de razões, quer dizer, a sogra já não sei, mas enfim, há aqui um conjunto de razões que, no fundo, o que eu queria chegar é que é importante que nós tenhamos uma aproximação emocional muito positiva para com os doentes, mas não podemos de maneira alguma deixar que em qualquer momento isso nos tolhe da nossa capacidade de raciocinar e continuar a fazer aquilo que é o melhor para o doente em cada momento. Agora, o endeusamento, só para acabar num minuto, o endeusamento, eu penso que há dois aspectos que são importantes. Em primeiro lugar, há um aspecto cultural, digamos. O sul da Europa, eu diria a bacia mediterrânica, tem se calhar uma lógica de relação entre as pessoas mais reservada, com uma visão da hierarquia que os países do norte já não têm. E, portanto, aqui é um aspecto cultural. Curiosamente, somos mais. As pessoas, deixe-me só acabar ao Paulo, eu acho que as pessoas têm que perceber uma coisa que ainda não perceberam. Nós podemos ser muito mais iguais e não por isso perder o respeito uns pelos outros. E nós, com alguma tendência, ainda associamos demasiadamente o respeito aos títulos, para depois, na realidade, como as notícias do jornal vão demonstrando, o título muitas vezes não ter nenhum significado em torno daquilo que é, digamos, a probidade de cada um, bem pelo contrário. Mas, enfim, é um caminho que se fará e far-se-á com facilidade. Os mais novos estão a fazê-lo. Isso não afeta o discernimento clínico, nem afeta o desempenho das funções e a capacidade de diagnóstico. Disso estamos de acordo. Agora, é benéfico se caminhássemos para esse derrubar de barreiras no trato pessoal, porque tornar-nos-ia mais próximos, isso poderia ser benéfico na relação médico-doente. E é curioso uma coisa que disse, que falou da questão do sul da Europa, é que no sul da Europa nós sabemos, somos mais do tacto, do passarmos horas à mesa, do abraço, aliás, e a questão do contágio Covid, falou-se bastante sobre isso, que se calhar o famoso modelo sueco, amado por uns e testado por outros, se calhar, enfim, não vamos agora entrar por aí, mas se calhar parte do sucesso residia no facto deles não passarem a vida aos beijos como nós passamos e aos abraços, mas curiosamente é no norte da Europa onde há um distanciamento maior emocional no trato dia-a-dia com as pessoas, que essa barreira já foi derrubada com o médico. É curioso isso. É curioso, repara, duas coisas. Sobre a Covid, a história far-se-á daqui a uns anos. Convém termos toda a noção que grande parte daquilo que está a ser dito agora, por questões que têm a ver com o tempo observacional, não tem rigorosamente valor nenhum. Esta é a primeira verdade epidemiológica. A segunda questão é que, na realidade, eu penso que nós ainda associamos demasiado o respeito que temos pelos outros
ao prefixo que colocamos. E acho que esse caminho vai-se fazer, esse caminho vai ser alterado. E, de facto, entre iguais, as pessoas tentam naturalmente tratar-se pelo seu nome. Nós ainda somos uma cultura estranha, ainda temos, fruto da linguagem, o você e o tu. Repare que na conjugação o que existe é o vós, que ninguém usa. Enfim, há várias questões que vão ter que ser moldadas a pouco e pouco. Acima de tudo, o importante é que as pessoas não confundam perda de respeito com alteração na forma como se dirigem às pessoas. Esse é o caminho que vai ter que ser feito, naturalmente será feito. Os doentes têm o direito de tratar os doentes como entenderem. Aqueles que se sentem melhor a tratar-nos por senhor doutor, pois que o continuem a fazer, se isso lhes dá confiança e tranquilidade. Se me quiserem tratar pelo meu nome, é o meu nome, é como você disse muito bem, foi assim que fui batizado, não me ofende rigorosamente nada, é aquilo que eu sou, e portanto, desse ponto de vista, estou imensamente tranquilo. Eu tenho ali umas questões que gostava de colocar ao Francisco, mas antes de lá ir, há uma pergunta que eu queria fazer à Andreia, porque estou a ver o tempo a passar e não queria deixar de falar disso. Já sabes o que é, Andreia? Não podia passar isto. O Fernando falou há pouco de uma questão muito importante, que é a palavra pode ter um efeito mais benéfico do que o químico. Ou andar ali com um peso tão forte quanto o químico, sem tirar naturalmente, e há um engenheiro químico na sala, como o senhor disse muito bem, como o Fernando disse muito bem, e portanto, sem tirar o peso que o medicamento tem. E isso funciona para o bem e para o mal. Nesta questão e neste painel sobre a relação médico-doente, houve um episódio que ocorreu com a Andreia Mendes que poderia ter minado completamente esta relação. Aliás, naquele caso concreto, minou justamente sobre o poder da palavra. Andreia, eu gostava que se fizesses favor, que partilhasses connosco um episódio que ocorreu contigo no Hospital de Santa Maria, e recordo que estamos a falar de doentes com um quadro oncológico, no qual determinadas coisas que às vezes são ditas pelos médicos ou por qualquer profissional de saúde podem ter um peso bastante devastador para um doente. Queres contar-nos a história? Queres partilhar essa história connosco, por favor? Posso partilhar, sim, mas quer dizer que este médico não é hematologista, não faz parte da equipa de hematologia, ok? E que eu adoro todos os médicos que me acompanharam. Deixa-me dizer que, a propósito disso, e porque não posso deixar de ir dando conta também das questões que vão colocando e dos comentários, temos um comentário de uma pessoa que nos está a seguir, Wanda Limpinho, diz: todo o meu percurso foi feito em Santa Maria, fiz transplante de medula em 2019 e a partir daí também passei a ser acompanhada pelo Dr. Carlos Martins. É preciso dizer publicamente, e dizemos-lo aqui pela voz, ou pela minha voz, mas nas palavras da Wanda Limpinho, é preciso dizer publicamente que a equipa de hematologia do Hospital de Santa Maria e o Serviço de Hematologia e Oncologia é uma equipa extremamente competente que nos transmite a confiança e muita força durante todo o processo. Os meus parabéns a todos e um obrigado de coração a todos os profissionais de saúde que contribuíram para a minha recuperação. Fica a nota dada de Wanda Limpinho para os profissionais do serviço da Unidade de Hematologia do Hospital Santa Maria. A Wanda foi minha colega de quarto, minha amiga, minha tudo. Tanto que ela dizia que eu fartava-me de fazer perguntas e ela chegou a um ponto de dizer: eu não quero mais informação. Deem informação à Andreia, mas não me deem mais a mim. Olha, contamos lá, estou a ver o tempo a passar e ainda precisava de... Então é assim, aconteceu este episódio com uma médica estagiária, não faz parte da hematologia, e que me foi ver. Eu estava no primeiro, segundo dia da primeira aplasia, não é verdade? E então eu comecei a fazer febre e foi essa médica que ficou comigo nesse dia. E então o que aconteceu foi, eu estava com febres, precisava de colher hemoculturas, ela foi ter comigo,
eu tenho pavor a agulhas e a sangue, e então ela quis-me tirar sangue e eu, estressada, dizer, mas porquê? Explique-me lá o que é que se passa, porque é que eu estou a fazer febre, e não sei porque não consigo precisar exatamente do momento em que ela me diz estas palavras, mas ela diz-me exatamente estas palavras, que eu iria morrer, que eu não tinha a mínima hipótese, a leucemia que eu tinha, ninguém sobrevivia, e que eu não tinha a mínima hipótese de sobreviver, que ia morrer. E eu disse-lhe, mas doutora, eu tinha um doente à minha frente, já tinha feito transplante, eu sabia que o transplante era a cura para o meu tipo de leucemia, eu disse, ok, doutora, mas eu vou fazer transplante, eu vou sair desta, eu vou curar-me. E ela disse-me, olha ali à sua frente, está a ver aquele senhor também fez um transplante e agora está aqui outra vez, vai morrer. Pronto, e foi isto. Nesse dia caiu-me o cabelo todo, ou seja, o meu cabelo não foi caindo gradualmente. Causa e efeito, pronto, possivelmente, embora naturalmente o teu estado psicológico não tivesse sido o melhor. Sim, eu comecei a chorar, não pelo cabelo, mas sim pelo que a médica me tinha dito. Eu falei com a enfermeira Ana Filipa, e chamei depois a doutora Sara ao meu quarto e disse-lhe que nunca mais queria que aquela senhora entrasse no meu quarto. E ela nunca mais entrou no meu quarto. Esse foi o único reporte que tu fizeste sobre essa situação. Não apresentaste uma queixa escrita, embora sabias que o podias ter feito, optaste por não apresentar uma queixa escrita. Porquê é que não quiseste fazer? Bem, primeiro porque ela não pertencia à equipa de hematologia e eu estava a iniciar uma quimioterapia, precisava de centrar energias e forças em mim e não abrir ali uma guerra. Primeiro porque ela tinha sido a primeira vez que me tinha ido ver, nem nunca tinha falado com a senhora. Ela, depois de informar-me que ela tinha, eu não sei se era interna, qualquer coisa, mas estava a fazer ali um estágio. Eles próprios também não o conheciam muito bem, pelo que percebi, e eu não quis estar a retirar energia para estar a reportar e a criar ali. Energia para outras coisas mais importantes. Sim. E não, ou seja, tenho sempre estas palavras na minha mente. Mas foi a única coisa negativa que ocorreu. Por de resto, eu fui felicíssima. Eu fiz festas do pijama com a minha médica, cantava uma música da Frozen depois de uma punção lombar, era uma animação até à meia-noite com os meus enfermeiros, com os meus médicos. Eu fui felicíssima no Hospital Santa Maria, muito feliz. Fernando, agora isto pode demorar um bocadinho, mas chega. Isto não é normal. Isto que aconteceu. Isto responde a uma das perguntas que há pouco me fizeram. É a prova provada de que há falências graves ao nível da formação pré-graduada de médicos, porque há uma coisa muito importante que eu costumo dizer e que muitas vezes é esquecida. As faculdades, enfim, a nossa vida, o ensino em geral, forma pessoas, não forma só exclusivamente indivíduos mais ou menos literatos. E deste ponto de vista houve aqui uma falência grave que enfim, a faculdade cometeu ao não ter sido capaz de ensinar esta médica a falar com os doentes. E aqui há duas coisas muito importantes. Ela não só demonstrou que não sabia falar, como demonstrou que não sabia nada da patologia da qual estava a falar, como se depreende, porque disse uma série de coisas que nem sequer são tecnicamente verdadeiras hoje em dia, portanto estava a falar de crendice e não de ciência. E pior ainda é aquilo que eu costumo dizer, isto é uma questão muito importante, na relação médico-doente, na nossa vida em tudo, há um fator que é absolutamente insubstituível e sobre o qual eu tenho sistematicamente falado e escrito, e que se chama bom senso. Há uma coisa que é insubstituível e que é provavelmente aquilo que eu considero o asset, digamos, mais importante em qualquer um de nós, que é o bom senso. E, portanto, enfim, não é normal porque a colega em causa demonstrou uma enorme insensatez, enfim, profunda ignorância. Provavelmente, como também aqui foi dito, os colegas não faziam a mínima ideia, nós, enfim, não podemos a priori conhecer toda a gente, vamos conhecendo, e obviamente a Andreia fez muitíssimo bem, reclamou. É importante que os doentes percebam que têm o direito, que devem exercer de reclamar,
porque só através das reclamações dos próprios doentes nós podemos aprender alguma coisa sobre o que fazemos e, obviamente, na sequência disso, tentar sistematicamente melhorar o serviço, claro. Francisco, estou-me a fazer sinal que temos 4 minutos e tive a oportunidade de conversar com todos os participantes, mas com o Francisco conversei menos e gostaria de conversar. Tu tornaste, entretanto, um formador em PNL e tornaste-te um coach. É uma área de que muita gente desconfia, é uma área de que muita gente tem algum preconceito. Eu próprio, por vezes, tenho algumas questões. No entanto, aquilo que tu aprendeste sobre ti próprio e aquilo que tu ficaste a saber sobre ti, na sequência desta aprendizagem, tornou-te, é uma pergunta que eu te faço, um ser humano melhor e um paciente melhor, e depois, e levando-nos à questão deste painel, melhorou a relação com os teus médicos? Obrigado pela pergunta. Realmente o coaching e a programação neurolinguística são duas áreas, primeiro, muito grandes, às quais não vou aprofundar aqui, como é lógico, mas, e infelizmente sim, há sempre aquelas pessoas que usam as ferramentas para o bem e aquelas que usam para o mal. Eu, felizmente, sempre as usei para o bem, sempre as usei para me ajudar a mim e ajudar os outros. Já ajudei algumas pessoas com elas. Elas são fundamentais naquilo que o Fernando disse há pouco, nomeadamente no poder da palavra, porque a programação neurolinguística, para quem não conhece, eu recomendo vivamente a pesquisarem, porque para mim foi um tesouro que eu descobri. No fundo, é quase como uma tecnologia da mente. É a forma a aprendermos a primeiro perceber o que é que está aqui dentro. No fundo, é onde tudo começa e tudo acaba, não é? Todos estes assuntos que falamos. E no fundo, eu gostava de dizer diretamente ao Fernando, eu ia dizer há pouco, mas eu sou um engenheiro químico, mas que reconhece e valoriza profundamente o poder da palavra. Portanto, e claro, ajuda imenso, por exemplo, em coisas mais simples, como por exemplo uma consulta com um médico, e ajuda também a perceber certas nuances, às vezes a própria, por exemplo, convicção do médico. Se nós treinarmos esta forma de percepcionar as entrelinhas, não é? As entrelinhas da vida, conseguimos extorquir muita mais informação, não é? Lógico, há pessoas que têm medo disso, não é? Mas quem não teme, como é que é? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme, é isso mesmo. E, portanto, as pessoas que devem, claro que vão ter receio sempre de tecnologias que nos levem a chegar mais fundo, não é? Mas quem não deve, não tem que ter qualquer medo, tem é que sim usar estas ferramentas para ajudar os outros, que é aquilo que eu tenho vindo a fazer. Francisco, e na sequência dessa aprendizagem que fizeste e dessas novas ferramentas que uniste para a tua vida, tu sentes que isso tornou a relação e falando concretamente do que nos traz aqui, tornou a relação com os teus médicos melhor, comunicaram melhor, tu tentavas, há pouco o Fernando dizia que, enfim, somos todos humanos e, portanto, as pessoas também têm dias bons e dias maus e, portanto, tu sentes que isso foi melhorado? A partir do momento em que nós nos predispomos a desenvolver-nos, sim, porque a área de coaching, da programação neurolinguística e outras tantas fazem parte de uma grande área que é o desenvolvimento pessoal. Quando nós olhamos para dentro e nos predispomos a crescer, a evoluir enquanto seres, muda a nossa volta. Portanto, se eu estou em contato com médicos, com hospitais, etc., eu também vou, de certa forma, consciente ou inconscientemente, vou influenciar esse meio que me rodeia. E, portanto, respondendo diretamente à pergunta, claro que sim, melhora muito a minha relação com os médicos, com enfermeiros, com outros utentes, colegas de quarto, tudo e mais alguma coisa. Última questão, e vou fazer a mesma questão para o Francisco, para a Andreia e para o Magazine. A Andreia já sei o que é que me vai responder e espero que ela responda àquilo que eu gostaria, porque é um ponto de que não falámos e que eu gostaria. Mas sente-te à vontade para, se quiseres, sugerir outra coisa.
vocês puderem sugerir um ponto em relação ao serviço e ao hospital onde estiveram e estão a ser tratados para melhoria, o que é que vocês recomendariam que fosse uma melhoria, não só em termos de serviço e de dinâmica de serviço, mas também em termos de relação médico-doente? Eu posso começar já. A nível no Santa Maria, onde passei metade destes 120 dias quase, eu alertei para o facto de não ver a casa de banho, não ver uma sanita, não ver um chuveiro. E depois é o diretor até do hospital, da parte não sei se de marketing, não sei, o diretor ligou-me passado uns dias e disse-me que iam pôr mãos à obra sobre isso e que tinha toda a razão. Portanto, aí em Santa Maria, sem dúvida, isso faz muita falta. Aqui no IPO, talvez o que eu posso sugerir é que a minha médica assistente, a minha médica principal, que é neste caso a doutora Francesca Pierdomenico, que me visse mais regularmente. Ela vê-me todas as semanas, sem dúvida, mas que viesse cá mais regularmente, visto por ser a pessoa com quem eu tenho mais abertura para falar, e não que não tenha com os outros médicos, mas gostava de a ver mais vezes. Não só por ser bonita, porque é uma pessoa muito bonita, mas sobretudo porque desabafo melhor com ela. Muito bem, obrigado. Obrigado. Andreia, e tu? Então, olha, Paulo, nós não falámos num tema que eu acho que é transversal aos 2, aos 3, aos 4 que têm a hematologia. Tens um minuto. Um minuto, ok. Então, eu acho que era essencial falarmos sobre sexologia nas consultas. Primeiro porque é uma coisa muito importante. Eu falei com o meu médico, ele mudou 3 vezes de cor, mas assentámos os pontos. E eu acho que isto era importantíssimo. Tu contaste-me essa história ontem, o teu médico mudou de cor 3 vezes porque tu disseste-lhe à frente da equipa toda, doutor, temos que falar sobre sexo. Pronto. E aí é que ele, por isso é que ele... Mas ainda bem que tu puxaste esse assunto. Okay. Achas que se devia falar sobre isso, dos efeitos secundários e de como pode afetar a vida sexual e a intimidade das pessoas que passam pelo que tu passaste? Sim, eu acho que é importantíssimo porque eu tive muitos doentes, principalmente mulheres, como é óbvio, que preferiam falar comigo sobre este assunto do que propriamente com o médico. Eu sei que tenho muitos conhecimentos e que falo muito abertamente com os médicos, mas não sou médica. E também passei pelo mesmo que elas passaram e que elas sentiram. Não é? Okay. E então eu acho que deveríamos de criar este espaço, liberdade entre médico e doente para falarmos abertamente sobre uma coisa que é natural, que é o sexo. Muito bem. Deixa-me dizer uma coisa muito rapidamente. O Instituto Português de Oncologia de Lisboa, não sei se no Porto também se passa, mas no Instituto Português de Oncologia de Lisboa há uma consulta de oncosexologia, coordenada, Fernando, ajude-me lá, coordenado pela doutora, agora não tenho aqui o nome dela. Eu, como já estou afetado pela idade, também de repente não me consigo lembrar do nome da minha colega. Ela que não me leva mal, mas é uma consulta de extrema utilidade e sim, eu falo sobre sexo com os meus doentes. O que nós muitas vezes cometemos, é importante a Andreia ter esta ideia, cá está o problema da idade. Nós, e eu já vou com 61 anos feitos, a tendência que nós temos, e os mais novos têm muitas vezes a tendência, é para achar que os mais velhos já não estão preocupados com sexo e, portanto, há uma tendência natural para nós falarmos muitas vezes sobre sexo e sobre as precauções que têm que ter com os mais novos e esquecermos que, felizmente, a vida sexual também dura para lá dos 30 e dos 40 e por aí fora. É bom não esquecer disso. E é preciso falar sobre isso. Francisco, muito rapidamente. Eu acho que há outro assunto aqui bastante importante, que é deveria haver, na minha opinião, um acompanhamento psicológico à família e aos cônjuges dos utentes. Isto porquê? Porque eu, psicologicamente, sou muito bem acompanhado, até gosto muito da minha psicóloga, a doutora Cristina Nave, mas, por exemplo, se eu tiver necessidade de ir lá à consulta com a minha mãe, ou com o meu pai, ou com a minha irmã, ou com a minha namorada, eu sinto que não há disponibilidade para isso. Ou melhor, há espontaneamente, num caso raro, mas não há uma estrutura que consiga receber a família e os cônjuges dos utentes.
E depois aqui muito rapidamente, só para terminar, no meu caso especificamente, eu adoro o IPO, acho que é um hospital fantástico, um pessoal fantástico, mas eu não preciso de aprofundar isso, porque toda a gente sabe isso. Mas a única coisa que me faltava era que o cancro não voltasse mais. E para isso, acho que devemos apostar ainda mais nas investigações, na parte, e agora vou dar a brasa à minha sardinha um bocadinho, à parte do linfoma de Hodgkin, porque eu acho que há um certo comodismo, ou pode haver, não é? Um certo comodismo no primeiro protocolo, visto que ele abarca 90% dos casos, cura 90% dos primeiros casos, mas depois pessoas como eu ficam com o caso mais complicado. Vamos Só falar, ver esse... vamos falar amanhã, o dia da manhã será, ou amanhã, em grande parte dedicada a não só acesso a medicamentos inovadores em Portugal e como é que se processa, mas também na apresentação da doutora Maria Gomes da Silva e da doutora Albertina Nunes, justamente sobre terapias existentes e terapias inovadoras. Eu quero vos agradecer, Francisco, Andreia, Magazino, Fernando, muito obrigado pela vossa disponibilidade, muito obrigado pela vossa generosidade, a quem nos seguiu e a quem nos esteve a ver ao longo da última hora e meia, um bocadinho mais que entretanto esticámos o tempo. Convido-vos agora a ver um vídeo de um dos patrocinadores que tornou estas jornadas possíveis. Encontramos aqui novamente às 14 horas para o painel da tarde, para o arranque dos painéis da tarde, mais concretamente com a enfermeira Rosa Romão e a gestão de cuidados de enfermagem da pessoa com doença hemato-oncológica. Obrigado, bom almoço. Até já. Obrigado a todos.